Você sabia que é muito fácil fazer uma pintura completa apenas com 2 cores? Sim, é possível e eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Você quer aprender? Oi, eu sou Damares, sou artista plástica há mais de 20 anos e hoje eu quero te mostrar como é possível fazer uma pintura completa apenas com 2 cores. Vou te mostrar na prática e os materiais que eu vou utilizar. E quais são as cores que eu vou utilizar e você também, se ficar com vontade de fazer nesse momento, você vai saber agora. Você pode comprar um branco desse aqui de 20 ml, mas para fazer o quê? Apenas essa paisagem aqui. Mas se você se interessar em ser um artista plástico e quer dar continuidade nesse andamento da pintura, aí eu te aconselho a comprar outras tintas, mas se você tiver mais interesse ainda de comprar pouco, mas querer fazer outras pinturas, aqui no meu canal tem um vídeo falando sobre colorimetria. Lá você vai aprender como utilizar as cores com tão pouco. Fazendo apenas com as cores primárias e delas você vai fazer as outras misturas e vai surgir as outras cores. Sabe por que eu utilizo essa tinta aqui desse tamanho aqui? É porque eu uso muito branco. Então eu preciso de bastante branco, então tem essa daqui de 120 ml, mas tem de 37 ml também. Mas você que estiver começando, você compra 2 desse tamanho, é o suficiente. Depois, se acabar, você compra mais. Se na sua cidade não tiver, aí você vai ter que ir a recorrer ao site, né? E fazer as encomendas para você poder ter acesso. Mas enfim, vamos aqui nesse material, continuar aqui. O óleo de linhaça, eu coloquei num recipiente aqui, vou utilizar esses pincéis aqui, mas eu posso mudar no decorrer, mas você pode fazer apenas com esses aqui, não tem problema. Esse aqui é o número 10, 421 da Condor e o código 227, número 4, chanfrado, que eu vou começar aqui, e o número 4, 410, o código da Condor também. Eles trocam as cores do cabo, mas isso não interfere em nada. O cartão que eu vou utilizar aqui, também eu tenho a aula de como preparar esse cartão aqui. Esse cartão é o cartão Paraná. Eu preparei ele aqui na frente com base acrílica. No canal aqui também tem um vídeo de como você pode aprender a fazer a preparação desse cartão e fazer vários cartãozinhos. Por que eu vou pintar em cartão? Para economizar a tela. Você pode praticar muito nos cartões e depois você vai pintar uma tela fixa para você poder fazer o seu trabalho ali, ou vender, ou dar de presente, ou até mesmo para você mesmo. Então, você vai fazer os testes no cartão. Eu estou usando aqui o batedor com o meu EcoSolve aqui, mas você pode colocar um copo de extrato de tomate, aqueles copinhos ou de papinha, você pode colocar lá dentro que ele é firme e vai suportar o teu pincel, né, nesta posição aqui. Então vamos parar de conversa e vamos para a pintura. Agora nós vamos aprender aqui na prática como é fazer uma pintura com 2 cores. Às vezes as pessoas acham que temos que ter muitas cores para fazer um belo quadro, mas você também pode trabalhar somente com 2 cores. Eu escolhi aqui o branco com sépia, mas você pode fazer esse mesmo desenho aqui, essa mesma ideia, um branco com azul, branco com preto, branco com outra cor da sua preferência. É uma pintura de marinha, mas ao mesmo tempo nós vamos fazer algo com tonalidade, então se chama uma pintura de decoração, ela vai combinar com o ambiente, aí é o gosto de quem está fazendo. Então nós vamos começar aqui pelo céu. Sempre quando eu estou dando aula eu ensino o que a pessoa tem que fazer, primeiramente o que vem por trás e depois o que vem pela frente. Então nós vamos pintar todo o ambiente atrás do barco e depois nós vamos pintar o barco. E aí vem a sequência, se eu pinto o céu, depois vem essa montanha aqui, não parece, mas é uma montanha bem distante, a linha do horizonte aqui cortando a imagem, e nós vamos trabalhar aqui com ela. Do jeitinho que eu estou fazendo aqui, você pode fazer aí também e praticar somente com 2 cores, né? Então, se você disser que não tem como fazer, agora tem. Se você tiver 2 tintas, você vai trabalhar somente com 2 tintas. Então, eu vou trabalhar todo o céu aqui de branco. Não vai aparecer primeiramente, mas depois eu vou pegar esse tom aqui de sépia
esse é da Cofix e esse é da Acrylex, o branco de titânio. E aí eu vou fazer uns movimentozinhos para dar de entender que é nuvens. Então eu vou pintar toda a parte de trás aqui de cima do céu. Tô pegando um pouquinho de óleo de linhaça. Esse cartão que eu tô utilizando aqui é o cartão Paraná, é papel Paraná o nome dele, na verdade, né? Mas eu chamo ele de cartão. Então, se você quiser saber como é que eu fiz o trabalho aqui em cima desse cartão, que na verdade ele é bege, e aí eu passei a base acrílica, aqui mesmo no canal tem uma aulinha ensinando como você prepara esse cartão, e aí você vai ter vários cartões do tamanho que você quiser para você praticar e depois você decidir e pintar na tela já com mais confiança. Então, eu vou pintar todo o fundo. Partes menores eu uso o pincel menor. Esse que eu estava utilizando é o código 227, número 8. Ele é chanfrado. O que é o pincel chanfrado? É quando ele é com essa pontinha para o lado, ele é cortado na diagonal. Então, o outro, a mesma coisa, não precisa ser, basta ser um pincel chato, reto, e ter essa numeração, e você vai conseguir fazer os mesmos detalhamentos que eu tô fazendo. Esse aqui é o 427, número 4. Então, eu vou continuar. Nunca você deve aplicar o óleo direto, sempre o óleo para a tinta e depois vem para o trabalho que você está executando. Então eu peguei um pincel melhor para trabalhar melhor aqui nessa parte de detalhezinhos aqui próximo do barco. Então eu vou pintar entre essas partezinhas aqui, o lápis vai sair um pouco aqui na imagem, mas não tem problema. Porque na hora que toca aqui a tinta dissolve um pouquinho o grafite do lápis e dá esse contraste aqui, mas não tem problema. Essa imagem que eu estou utilizando aqui é um barco velho, né? Ele tá bem deteriorado, então tem umas partes que não tem o mastro dele aqui, tá faltando uma parte quebrada aqui, então eu escolhi essa imagem para fazer, para você ver que é possível sim fazer uma imagem, uma paisagem apenas com duas cores. Eu vou pegar aqui o sépia, vou trazer um pouquinho aqui para cima do branco e vou fazer as partes aqui da nuvem de baixo, dar um volume nelas depois. Vou fazer aqui mais próximo. Aqui é a tonalidade do céu. Então, eu vou pegando aqui, misturando, fazendo a misturinha, né? E vou passar em toda a parte de baixo, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, você vai fazendo também. Uma dica que eu posso te dar também é você assistir o vídeo todo, do começo ao fim. E aí você vai saber exatamente, para você não ficar levantando, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, não. Você assiste todo o vídeo, faz uma anotação. E aí você marca um dia para você fazer essa pintura aqui. E aí o local, o ambiente vai estar todo preparado para você executar o seu trabalho. Vou marcar elas primeiro. Quanto mais distante, quanto mais próximo da linha do horizonte, as nuvens vão ficando menores. Quanto mais próximo da perspectiva do ângulo do teu olhar, né, do que você olha, elas vão ficando maiores. Então eu vou fazer um tipo de nuvem com que você possa também executar aí, não ficar tão difícil para você fazer, porque elas não têm uma forma definida.
você consegue, peguei aqui o número 4 também chanfrado, só que esse é o código diferente, 227. O cabinho dele é de outra cor, então ele muda até mesmo o tamanho dele. Então, o que você vai fazer? Você vai matizar, a misturar as duas cores aqui, dando um formatozinho nela e um volume. Para suavizar e ela não ficar que nem nuvem de desenho animado, né? Então, vamos trazer um pouco próximo do real, para ficar uma nuvem bem mais parecida com as nuvens reais, né? De verdade. Então, eu peguei mais branco, estou encorpando mais aqui a tonalidade. Vou fazendo esse movimento, misturando. Agora eu vou misturar, eu faço sempre isso, eu faço a marcação delas e depois eu volto e vou sempre limpando no pano para tirar o excesso, para poder fazer a mistura tranquilamente. E aqui embaixo eu passo o pincel de forma de indo e voltando para ficar reto, como se tivesse uma brisa mais forte, né? Eu não vento aqui embaixo delas. Se você observar e olhar para o céu, você vai perceber que as nuvens elas têm esse riscozinho embaixo, como se elas estivessem tão certinhas. Então, eu vou misturando, já vou dando o formato dela. Agora eu vou pegar mais branco e vou fazer ela ficar mais aparente. Ficar muito reto, você mexe um pouquinho. Vamos trabalhar aqui do outro lado. Misturar bem, porque na hora que você colocar, vou pegar aqui o pincel maior, número 8, na hora que você colocar uma nuvem sobre a outra, ela aparece no fundo da outra. Então você faz essa mistura e ela aparece mais, fica mais visível. Vai ficar um pouquinho parecendo transparente, mas essa tonalidade, elas não são definidas, as nuvens parecem que elas estão todas inteiras, então ela vai ter o quê? Somente o sombreado, né, entre elas, né? Eu vou pegar aqui o pincel menor para fazer esse detalhamento. Então ela vai ter esse sombreado entre elas, que é o que vai separar uma da outra, né? Fazer um pouquinho mais forte, pegar o maiorzinho mesmo, para que fique parecendo fundo, profundidade, volume, né? Dessa forma ela consegue ficar mais aparente. Então o que que eu fiz? Eu fiz aquela marcação, agora eu sei onde elas estão. Vim com branco, misturei, eu fiz um fundo aqui, vou fazer outro aqui, vim com branco, misturei e agora eu vou marcar, abrir e fazer profundidade, volume, né, com as marcações, porque eu sei onde elas estão agora. Você vai abrindo, vai dando profundidade, né? É como se fosse um tempo de chuva, né? Que fica aquelas nuvens meias
cinzentas, marrom. Então, eu vou fazendo aqui essas marcações e aí vai abrindo aqui a nuvem que eu coloquei aqui e agora eu sei onde ela está. Marco, é diferente essa marcação agora, eu tô dando profundidade para separar uma da outra. Vou fazer aqui. Do outro lado, onde você marcou, você vai trabalhar. Sempre o movimento que eu faço é circular. Sempre, sempre. Eu vou para um lado, vou para o outro, vou para cima, vou para baixo. E aí, quando eu mexo rápido, parece que eu tô só tocando nas pinceladas, mas na verdade eu tô fazendo este movimento. Para você entender e não ver que isso é uma mancha, você olha para cá como se fosse dentro e o branco nuvem. Então, eu fiz o que? Profundidade e volume. Eu posso também trabalhar na ponta. Vou lavar aqui no EcoSolve. Posso trabalhar aqui na ponta. O branco destacar um pouquinho mais. Excesso de tinta não pode. Então aqui eu só faço tocar e dar umas pinceladinhas para fazer o volume dessa nuvem. Então o que que eu fiz? Eu consegui fazer uma quantidade de nuvem bem grande, né, com 2 tons. Então, você tá vendo que é possível sim você trabalhar com 2 tons numa tela e fazer um belo quadro. Agora você vem tocando, não deixa sumir, dando um volume um pouquinho mais nessas nuvens. Vou fazer aqui embaixo. Quanto menor o detalhe, vou mudando de pincel. E as nuvens vão ficando menorzinhas. Então, eu tenho uma nuvem em cima, eu tenho uma nuvem embaixo. Então, eu consigo fazer isso, né? Dando volume, dando profundidade. E você viu agora que é possível apenas com 2 cores. E agora você vai fazer o quadro do tom que você quiser, porque esse tipo de pintura aqui é uma pintura decorativa. Você vai escolher ela para decorar com seu ambiente. Então, a cor da sua preferência, é claro, a gente tem que ter um bom senso para tonalidade, para não ficar esquisito. E podemos usar da forma que você preferir, de bom gosto. Agora eu vou fazer a partezinha aqui da montanha, vou pintar de sépia pura e depois eu vou trabalhar em cima com o branco para fazer o contraste dela.
Por que eu tô deixando esse espaçozinho aqui? Porque tem uma pequena vegetação e eu preciso que ela fique aqui marcada ainda para que eu possa saber que ela está ali e eu tenho que fazer ela. Então eu vou pintar e vou deixar ela para fazer de próximo passo. Agora eu vou pegar o branco e vou dar o contraste nessa montanha, né, que ela tá bem distante. A continuidade, porque aqui esse barco ele tá numa praia, pode ser a continuidade da terra aqui, né? Aí fica seu gosto, você pode fazer a continuidade de uma montanha que tá bem distante. Dou umas leves batidinhas e deixo ela nessa tonalidade. Por quê? A vegetação ela é o sépia sozinho e aí ele precisa ficar visível aqui na hora que eu fizer a batidinha da vegetação. Eu vou fazer até essa linha aqui, que é a linha do horizonte, que tá dividindo essa imagem. E embaixo é a água, então eu vou fazer essas batidinhas primeiro. O pincel chanfrado, a ponta dele ajuda muito na hora que você leva para cima, põe nessa posição aqui reta, ela dá essas pontinhas. Então na hora que você faz essa batidinha, fica uma vegetação muito boa. Agora eu vou fazer desse outro lado, então sempre a gente tem que trabalhar de um lado ou do outro e ir descendo para ir por igual. Você pode fazer um lado, depois pode fazer o outro, mas o ideal é você fazer dessa forma para que você não se perca, né, aonde você tá. Então eu vou fazer a outra aqui um pouquinho mais clara. Peguei um pouquinho do branco. Posso encostar aqui no desenho do barco? Posso, porque o barco ainda não tá pintado. Então ele não vai me prejudicar se eu encostar e borrar ele. Agora eu vou fazer aqui embaixo, essa que não tem a vegetação, então eu já vou puxando aqui a água. Né? Vou fazer esse movimento. Quanto menor o pincel, melhor para você trabalhar. Agora eu peguei aqui o branco, ele tá um pouquinho sujinho do sépia, né? Não tem problema. Você vai fazer somente uma tonalidade mais clara que lá. Agora você tem que ter um pouquinho de cuidado com o desenho, né? Para não perder a forma e você não se perder. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia e nessa área aqui da água eu já venho aqui com a parte da areia e um pouquinho da água. Então eu vou tocar aqui com ele, limpo no pano. Pega o branco, sempre que você pegar a tinta, pega na ponta da cerda, não deixa sujar a virola. Virola é essa parte aqui de ferro, para que você não tenha excesso e tenha que ficar mais tirando tinta da tela do que fazendo uma execução de trabalho, né? E tirando mais o teu tempo do que você trabalhando. Aqui é uma parte como se fosse rasa da água. Então ela aparece mais. Por isso que eu falo que você tem que olhar primeiro o trabalho feito em si, para você entender, e depois quando você começar a trabalhar, você entender o que você vai estar fazendo. Aqui nesse meio vai ser todo branco, um pouquinho mais claro do que esse tom, não totalmente branco.
Mas aqui é um pouquinho mais claro, né? Já é areia mesmo. Então, eu trabalho com ele aqui. Só nesse pedacinho aqui, porque eu tenho que fazer, nesse caso aqui, eu tenho que fazer primeiro o barco e depois ele. Mas posso trabalhar aqui primeiro? Posso também. Agora eu vou para a água do outro lado. Muito cuidado para você não entortar muito essa região aqui, para não ficar estranho. Agora eu vou pintar aqui a parte da areia. Como eu fiz do outro lado, fiz a marcação, limpei o pano, limpei o pincel no pano e agora eu venho com branco para ficar esse tom aqui. Aqui é uma tonalidade de areia, como é duas cores, né? Ah, não tem cor, não tem areia dessa cor aqui, mas estamos trabalhando somente com duas cores. Então, aqui é possível sim. Coloquei, agora tô matizando as duas tonalidades. Aqui ela tá mais encorpada, né? A areia aqui ela vai estar praticamente com relevos. Coloquei um pouquinho de branco, porque o meu acabou. Se você não tiver tinta branca do grande, você pode ter duas da pequena, que vai ser o suficiente para você trabalhar. Então, aqui é areia. Você pode fazer um pouquinho rústico, não tem problema. Ela desce um pouquinho aqui, nós vamos fazer como se ela viesse para cá. Então, ela dá uma descidinha, como se fosse um barranquinho de areia. Agora eu vou fazer essa vegetação, uma pequena vegetação de como se fosse matos, né? Tô marcando aqui que tem uma abertura com areia branca, clara, branca. Aqui eu tenho um pouquinho de mato, bato um pouquinho com branco. Aí você vai abrindo aqui com a pontinha do pincel, aqui a areia. Aqui ele mais concentrado. Não preciso fazer fundo, às vezes até o fundo branco ele ajuda, né, no trabalho que eu tô trabalhando aqui com branco. Então, não tem problema se ficar algumas falhas nesse caso aqui. Existem pinturas que você tem que fazer fundo primeiro, para depois vir trabalhando em cima. Agora eu vou pegar aqui o branco, trabalhar essa ponta aqui dele. Pegando o branco e agora eu tô só pincelando para o branco ficar. Porque se você apertar forte, ele sai um pouco e aí você perde o que você tá fazendo. Aqui, antes de eu fazer essa partezinha, eu vou fazer essa daqui, porque tem alguns matinhos aqui e eu preciso trabalhar nele acima desse. Como eu disse, eu preciso pintar o barco primeiro
para depois pintar aqui. Não tem problema eu fazer porque é só uma borda. Se fosse um desenho inteiro, que eu tivesse que utilizar a borda inteira para trabalhar, e aí eu não poderia fazer isso. Teria que trabalhar primeiro a imagem para depois vir trabalhar o que está acima dela, que aqui no caso está em cima dela. Vou colocar aqui um pouquinho do branco. Agora eu vou pegar um sépia e vou trabalhar na bordazinha aqui de baixo, desse lado aqui, e vou caminhar para cá. Ou eu posso ir daqui para lá. Então, eu vou fazer essa partezinha aqui toda. É um mini barranquinho, né? Então, vamos fazer, porque aqui tem água. Você já foi em praia que tem nas partes na areia que tem um pouco de água aqui tem areia alta, mas para lá tem a praia, então tem essa diferença, né, de altura, fica parecendo barrancos. Eu particularmente gosto muito também. Para quem tem criança é excelente porque fica bem rasinho e aí você não precisa se preocupar porque tá no fundo, né? Vai para cá, para baixo do barco, e aí aqui começa de novo o outro lado. Pronto, eu vou fazer agora a parte de baixo aqui. Todo com branco. Depois eu vou mesclar com o sépia. Apenas depositando tinta ainda para depois trabalhar, não mexendo em nada. Você vai fazer somente o depósito dela. Agora você vai pegar o pincel pequeno novamente e vai trabalhar agora mais próximo, né, com o branco dos barranquinhos. Você vai fazer o quê? Você vai vir empurrando um pouquinho, dando de entender que é a água batendo na pontinha deles. Então, você aproxima um pouquinho. É muito interessante você ter um pincel para detalhes e cuidar muito bem desse pincel para ele não perder a cerda dele, do formato que ele veio. Esse aqui, por exemplo, assim que eu termino, eu já limpo ele e guardo ele, para ele não perder essa forma, porque ele me ajuda muito quando eu quero fazer detalhe nas minhas pinturas. Então, isso é muito importante, organização e cuidado com o seu material. Vou trabalhando aqui na beiradinha dos barranquinhos ainda com a tinta. Molhei toda com branco. Né? Molhar é a aplicação de tinta que nós falamos na língua da pintura. Eu tenho alunos que quando eu falo molhar, eles simplesmente querem pegar um copo com água e jogar na tela. Agora você vai fazer o quê? Movimento da água, né? Dando umas pinceladas. Aqui tem algumas partes escuras dela. Eu vou trabalhar com a transparência da água em cima.
Então, foi importante eu colocar o branco, porque na hora que você coloca o sépia sozinho, ele fica muito forte. Então, é interessante você colocar o branco no fundo. Aqui tem o reflexo do barco nessa água aqui, né? Então, eu vou fazer dando as pinceladinhas, vai ficar parecendo uma sombra, né? Uma parte na água que tá com um tom mais escuro, e na verdade é o reflexo do barco. Aqui com o pincel, pegar a sujeirinha aqui do sépia e vir fazendo pequenas marcações para cá, para não ficar tão branco e aparecer um pouco mais o movimento dessa água. Agora você vai fazer o que? Você vai pegar de fora para dentro, de fora para dentro que eu falo, porque tem um escuro e tem um claro, então o reflexo é dentro, o não reflexo, que é a água sozinha aqui fora, então eu vou de fora para dentro, de fora para dentro, para o quê? Fazer um movimento da água em cima desse reflexo. É uma aguinha rasa aqui, mas é interessante você fazer. Agora eu tô vindo com branco, fazer esse movimento para dar a entender que realmente aqui é uma água rasa, mas é. Aqui também tem um pouquinho do reflexo dessa vegetação, então eu só vou dar as pinceladinhas mais escuras aqui. Tem uma vegetação bem pequenininha aqui também. Ela é baixinha. Então eu vou fazer a batidinha aqui. Aqui é a fita onde eu coloquei aqui para segurar. Ah, você pode pegar a fita e prender esse cartão também numa base para você pintar melhor e aí não ficar se movimentando e você sujar a sua mão. Você pode ver que eu tô com a mão totalmente limpa, porque o cartão tá preso aqui, né? E aí eu consegui fazer com tranquilidade. Você pode também fazer uns matinhos com esse próprio pincel aqui, né? Eu puxei a vegetação baixinha aqui e agora eu tô puxando uns matinhos para dar um charme. O legal da pintura você tirar é que você dessa tonalidade aqui, porque você pode fazer também umas mudanças, né, no seu gosto e vai ficar muito lindo também. E é interessante. Agora nós vamos passar aqui para o barquinho. Vou pintar todas as partes escuras dele primeiro, para depois eu vir fazer contraste com o branco. Vou pegar um pouquinho do óleo de linhaça e vou pintar todas as partes escuras. Por quê? Na hora que eu vim com branco, essas partes escuras aqui vão me trazer o contraste que eu tô querendo. Então, eu não vou precisar ficar buscando, né? E se você pintar primeiro de branco, você não sabe onde pintou, porque o fundo já é branco. Então, o escuro vai te ajudar a localizar onde está o desenho, e aí você faz com tranquilidade. Aqui ainda não tá feito, ainda vou preparar. Por isso que eu só fiz o quê? Só molhei, para depois vir trabalhar em cima aqui. Tem uma faixa aqui na lateral.
Eu tenho as janelas que já são escuras. Olha só, como eu tô trabalhando aqui com o branco e o sépia, meio que a pessoa fala assim, você já tá com a cor clara aí, não precisa nem mexer. Mas é bom você fazer o contraste, né, para dar aquele ar de barco abandonado, envelhecido. E não ficar... Agora eu vou apelar para o 0. Esse aqui é o 2 zeros da Acrylex, código 62. Então, espaços muito pequenos, é bom você trabalhar com um pincel menor. Pequeno demais. Né? Aqui a janelinha foi um pouco a mais, então ela ficou meio desproporcional. Tô limpando aqui com Ecosolve para ela ficar num tamanho ideal. E risquei aqui embaixo. Agora eu vou nessa outra janelinha aqui. Aqui do lado. Na rodinha que tem aqui do lado também. Vou diluir um pouquinho mais a tinta com a de linhaça, que é para facilitar na hora que eu faço esses detalhes aqui. Tem uma faixa aqui, não é a porta, é uma faixa. A porta deve ser do outro lado, porque aqui não mostra. Aqui também. E a partezinha de cima. Lembra que na hora que eu coloquei o branco, borrou com lápis. E agora eu tô vindo aqui com sombra e ficou um contraste lá atrás. Por isso que eu falo que na pintura a gente pode fazer muita coisa. Aqui do lado tem esse contrastezinho, aqui em cima é como se fosse, é assim mesmo, pinta falhando, tá? Reto em cima, falhando embaixo, porque essa parte ela é um pouco à frente da parte onde tá a janelinha. Eu vou pintar aqui a borda, para não confundir com o fundo do céu. E vou pintar aqui para quando eu colocar o branco eu fazer um contraste nessa parte aqui. Nunca deixe o seu pincel 0 de molho, porque ele pode ficar com a cerda torta e não vai te ajudar mais a fazer o teu trabalho. Vou voltar aqui com o pincel 4, número 4. E vou trabalhar agora, aqui eu vou trabalhar com o 0, né? Algumas partes eu tenho como trabalhar com ele, mas se eu for tentar aqui, eu vou borrar tudo. E aí eu vou ter que voltar para consertar. Com muita calma, você vai pintando dentro, vem puxando a partezinha de fora. Aqui eu vou deixar para fazer com 0. Então, as partes maiores eu já vou trabalhando. Aqui também eu vou pintar com 0. E tá muito novo esse barco, né? Nós vamos envelhecer ele todo, porque ele não é novo, é velho. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou manchar tudo que eu fiz.
Vou deixar ele num aspecto muito rústico. Primeiro, tô preenchendo as partes das paredes dele. Aqui, se tiver com tinta com sépia na cerda, vai no tocar, mancha mesmo. Vou pintar essa parte daqui da frente. Quando esse tipo de trabalho eu faço em pintura maior, geralmente eu uso a espátula para fazer esse trabalho rústico dele e fica muito bonito. Fiz uns toquezinhos aqui, agora eu vou voltar com branco. Para marcar a lateral aqui. Vou com branco aqui na parte de cima. Coloco o branco, volto, limpo o pincel no pano. Pego o branco novamente, deixar aqui. Coloco aqui na parte de cima novamente. Desço aqui do lado. Se diminuiu, você volta com sépia aqui e conserta a janelinha. E vai dar muito certo. Ainda com branco, vou trabalhar aqui. Pintar toda a partezinha branca aqui, ficou para pintar. A parte de cima aqui da janelinha. Lavei o pincel, vou com branquinho de novo. Vou pintar essa partezinha aqui de baixo. E agora eu vou fazer as marcações. Para dividir e deixar o barco um pouco mais rústico. Dividir o quê? As tonalidades. Só com sépia. Aqui é como se fosse a madeira do barco, soltou uma parte dela aqui, né? Então ela tá abrindo para cá. E a parte do barco é essa aqui de baixo. A areia que eu vou fazer aqui tá vindo para cima. Então ele tem vários riscos. Começar a envelhecer o barco. Aqui na faixa que tem aqui do lado, né? Vou começar a deixar ela um pouco irregular. Porque não é uma pintura que tem que ficar tudo certinho, devido a ser uma pintura um pouco rústica.
Então, meus alunos falam muito que quando eu faço alguma pintura assim, ou eles estão trabalhando, né, e fazem esse tipo de trabalho, eu falo que que é a parte de estragar o quadro, né, que você fez tão bonitinho, vai lá e tem que fazer todo esse trabalho no quadro para depois vir estragar tudo, mas faz parte, é normal. Aqui eu tô matizando um pouco esse fundo para não ficar totalmente branco, né? É normal você fazer nesse tipo de pintura. Então, marquei, né? Fiz umas marcações. Depois eu volto, vou suavizar elas de forma aleatória. E agora com branco, vou fazer uns pontos aqui de clareamento. É como se fosse o desbotamento do casco, né? Devido a areia, sol, chuva. E agora eu vou fazer essa partezinha aqui. Então, essa partezinha aqui fica bem na ponta, na frente do barco. Tem uma pontinha aqui em cima. E desce para cá. Vou acertar aqui do lado, porque igualou com o céu. Para não ficar achando que não tem a lateral aqui. Agora eu vou manchar a parte aqui de frente da janelinha, né, na frente do barco aqui. Aqui do lado. Em cima um pouco. E vamos passar aqui para a parte de baixo, que é a parte que sobe um pouquinho aqui de terra, de areia nessa área aqui do barco. Então eu tô colocando com branco. E agora eu vou vir com o sépia em cima do branco para não ficar tão escuro. E aí você dá uma batidinha, né? Que é uma mistura de mato com areia. E vamos acertar esse meiozinho ainda. Agora você vai fazer como se fosse uma pequena estradinha de areia aqui, matizar com ela, com a terra. Sujar um pouquinho. Fazer uma divisão aqui. E aqui ainda é água que vai para a parte de lá.
Aí aqui já é areia. Com 0, a pontinha dele, eu vou fazer uns pequenos galhos, né? Não é galo não, galhos secos aqui na areia. Vou diluir um pouco aqui com óleo de linhaça para facilitar mais a riscar eles. Vou apagar que ficou muito forte. E tem que ficar um pouquinho mais fininho. Bem fininho para não ficar grosseiro. Aqui eu tô batendo os matinhos. E agora eu vou pegar aqui e fazer o galho seco aqui. Tem uns matinhos aqui, pouquinho, mas tem. Uns galinhos secos aqui. Aqui eu tô fazendo uma vegetação bem pequenininha, que é também uns matinhos. Ela faltou essa partezinha aqui fazer. Fazer uns detalhezinhos aqui no barranquinho para não ficar tão escuro assim, né? Então você vem colocando o branquinho aqui. Vou fazer o movimento da água. Colocar um pouquinho mais aqui de branco, como se fosse areia. Nessa área. E tem um caminhozinho para cá. Então esse é um trabalho que você pode fazer apenas com 2 cores. Como eu falei no início, você pode escolher a tonalidade que você quer fazer. Aqui eu escolhi o sépia com branco. E você pode ver o quanto que você pode fazer com apenas 2 cores. Então é um quadro decorativo que você pode fazer esse trabalho e usar ele para decorar o ambiente. Então, se a tonalidade da mobília do ambiente for nessa tonalidade, ele vai ficar muito belo nesse lugar e vai combinar com o ambiente. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica de fazer um trabalho apenas com 2 cores. Se você é novo por aqui, gostaria que você se inscrevesse no canal, dá o seu like para ajudar o canal a ir mais para frente. Aciona o sininho para que você receba vídeo como esse. E se você é novo por aqui, dá uma passadinha no canal para você ver o quanto coisa você pode aprender. Tem outras aulas lá. E espero que você tenha gostado muito desse trabalho. Até a próxima.